Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma atividade, nossa semana acadêmica, e hoje com muita honra que nós recebemos, representantes aqui da área de vendas, representantes comerciais, muitos anos de experiência. Aldemar e a Cris vão contar um pouco para nós hoje dessa experiência na área comercial e a gente poder ter aí, quem sabe, até algumas dicas também, o que hoje, depois de toda essa experiência e tecnologias diferentes que a gente tinha em tempos atrás para trabalhar nesse setor, como é que está funcionando hoje, o que vocês poderiam deixar também de recado para o pessoal. Gostaria que vocês se apresentassem, fiquem bem à vontade, Então, falando um pouco também já da história de vocês e hoje como vocês atuam, o que vocês vendem realmente. Bom dia, Nicolas. É um prazer grande estar com vocês aí e a gente pode dar algumas explicações do que se passou durante esses anos todos, que temos 60 anos de estrada, então muita coisa aconteceu, né? É verdade, 60 anos, hein? 60 anos de estrada. É uma experiência. Mas agora já chegando a minha sucessora aí, viu? Eu sou Cristina, minha formação é em arquitetura. Eu tenho mestrado em comunicação, não cheguei a concluir, mas fiz o mestrado, fiz formação pedagógica aqui na Unisc, fui professora da graduação, do CEPRO, e a vida me direcionou para esse caminho, porque eu tive uma experiência como comerciária, como lojista. E dentro desse processo familiar, acabei indo trabalhar com um dos meus tios e, consequentemente, depois junto com o pai. Então eu não tenho toda a experiência dele, mas já tenho 11 anos de experiência nessa área, e agora quase 5 anos em carreira solo. Então nós temos empresas diferentes, mas temos o mesmo escritório, a mesma estrutura. E agora também a minha filha já chega para aprender um pouquinho, então nós já estamos quase em 3 gerações na família nesse setor. Muito interessante. Como é que era aí, quais os produtos que vocês trabalhavam aí antigamente e hoje? O que está acontecendo? Mesmos produtos ainda? Não, antigamente se trabalhava muito com pronta entrega, era muito armarinho, miudezas que chamavam, Então, trabalhei numa empresa que atuava aí no todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e a gente ficava aí um mês inteiro fora, viu? Porque as condições das estradas eram difíceis. Mas no ramo de confecção, A confecção foi surgindo mais tarde, Foi surgindo mais tarde. Então, depois que surgiu essas fábricas de confecção, a gente teve que abandonar esse ramo que também, naquela época, se vendia muito nesses comércios do interior. E aquilo foi se acabando, então a gente foi se adaptando no ramo de confecções, procurando outras regiões e clientes, Aí chegava com um carro cheio já de mercado para descarregar lá. Para descarregar. Então, quando se esgotava a mercadoria, naquela época tinha, aqui em Santa Cruz do Sul, tinha uma empresa de ônibus, a Serrana, que a empresa aqui então mandava uma reposição de mercadoria para a localidade que a gente estava, lá em Santa Catarina, e assim. Era por transporte bem rodoviário mesmo. Bem rodoviário. E o que mais poderia comentar para nós, assim, naquela época tinha uma grande concorrência nessa tua experiência ali das vendas? Como é que funcionava isso? Na época não existia assim, porque o lojista, era poucas empresas que atuavam nisso aí. O lojista chegava a esperar o representante, porque tinha dificuldade em abastecimento, A demanda era muito maior que a oferta, Que a oferta. Exatamente. O que hoje não acontece, Hoje tem mais oferta que procura, Pois é. E hoje nós estamos totalmente no ramo de confecções, Tem diversos segmentos, a gente vende, por exemplo, a roupa masculina, que é ternos, camisas e tem uma linha feminina também, é bem variado o nosso segmento,
Todas as lojas que trabalham com venda de roupas, vocês têm como foco fazer o contato, buscar como cliente? Como é que funciona essa? A gente faz a visita assim de 45 a 60 dias, o período de intervalo para as visitas, né? A gente tem, dentro das malas que o pai tem, as malas que eu tenho, a gente tem essa diferenciação do segmento ABC, né? Então, no masculino, claro, terno, segmento AB, né? Então, o pai tem algumas coisas que são marcas, assim, digamos, mais comerciais, que tem um fluxo de venda maior, né? E eu tenho um segmento que seria um segmento AB. Então, que tu vende uma peça de cada referência, né? Justamente por esse critério de exclusividade. Então, depende muito do segmento que tu atua, né? Este é um dos motivos que a gente não se desloca junto, não trabalhamos junto. Sim, é que a clientela dela é de um nível e a minha outro público, outro tipo de público, né? Claro. A gente até poderia, por exemplo, dividir despesas, né? Mas fica inviável porque nós temos muitas malas, né? As malas dele, as minhas, mais as coisas pessoais. E uma coisa interessante que o pai falava antes, naquela época fazia reposição, tu era aguardado pelo cliente, né? Fazia reposição, ele ficava te esperando voltar. Hoje não é assim, porque existe muito produto, né? E o cliente quer, por exemplo, houve uma determinada marca há um tempo atrás em que uma personagem da novela vestia aquela camisa. No outro dia as lojas não tinham suficiente aquele produto para abastecer daquela marca. Então tem muito isso, o que está na revista, no meu segmento, né? O que está na revista, qual é a personagem ou qual é a atriz que na vida pessoal vestiu aquela marca. Então o cliente já tem algumas referências em função de qualidade, em função de dessa questão mesmo do ideário, né, das pessoas. O fulano está vestindo, é mais ou menos como na época do Marlboro, né, fume Marlboro e você vai ser um super-herói, né, porque nós temos esses referenciais no inconsciente coletivo, né, então as pessoas vão em busca desse tipo de produto. Isso aqui está na novela, então eu quero, eu vou me sentir um pouquinho artista da Globo, enfim, né, mas e outra coisa interessante, além dessa concorrência, como o pai disse, abastecia, mandava lá para a localidade o produto que estava faltando e tal. Hoje é online, tu manda o pedido em seguidinha dá um enter ali, o pedido está na fábrica na mesma hora. Né? Até bem pouco tempo atrás tirava manual, hoje tu tem um sisteminha ali no tablet. A gente colocava o pedido no correio até que chegava. Assim como também a telefonia antigamente era muito difícil, a gente entrava numa telefônica, pedia uma ligação de manhã, às vezes vinha às 4 da tarde para a gente se comunicar com a empresa, aqueles aparelhos antigos, a manivela. Sim. Então tudo isso a gente passou, né? Tô vendo, né? Diferente, né? Hoje está tudo fácil, por isso que é bom. Eu, por exemplo, não costumo me lamentar sobre a situação, porque já teve coisas muito piores, e toda crise só se vence com esforço. Claro. Realmente, já que falou na palavra crise, né? E essa área comercial aí, ainda mais da confecção, está sentindo a crise? Como é que está sendo o impacto disso tudo que a gente ouve, né, das dificuldades econômicas e políticas que a gente vive no país? Na verdade, o comércio está bem parado. Nós, inclusive, já encerramos as nossas viagens porque está todo mundo com as compras suspensas. Uma, porque não fez inverno para os produtos deles. É verdade, não fez muito frio. Não fez frio.
Então estão com toda a mercadoria de inverno estocada, que é a mercadoria de inverno avulta muito mais que a de verão, né? Porque no verão o camarada compra uma camiseta, uma bermuda e um chinelo de dedo e está vestido, né? É verdade, é verdade. E aí mais essa crise política e, enfim, o final agora é esse clima que prejudicou muito a nossa região, safras perdidas, viu? As enchentes, né? A enchente, todo mundo sofrendo, gastando o que não tem para repor telhados, e, enfim, os gastos nessa área, isso tudo está nos afetando. O comércio se ressente diretamente, né, da questão da agricultura. E não tem área que se destaque. Mas assim, isso depende muito, porque eu tenho clientes que me dizem o seguinte, e eu também não posso me queixar, porque a venda foi relativamente normal, justamente em função do segmento que eu trabalho, né? Agora, o que eu percebo, assim, muitos clientes dizem, olha, Cris, se eu disser que tá bem, não tá, mas eu não vou reclamar, por quê? Porque tá mais devagar, tá mais peleado, tá mais combate, mais esforço para convencer o cliente na venda em relação ao produto. E é uma coisa que eu acho que nós, enquanto vendedores, a gente também percebe, enquanto representantes ou consultores de moda, né? Que na verdade o meu segmento ele tem um pouco disso, né? Em relação a tendências, enfim, o que está vendendo, né? Então o cliente diz, olha, eu preciso ter muito mais argumento para justificar do consumidor final levar aquele produto, né? Então, e a gente vê assim, por exemplo, o pai fala de que antes, né, se usava muito armarinho, broderie, a passamanaria, a fita. Hoje a indústria não usa tanto, né? O produto vem, mas tem outras inovações. Então, por exemplo, a gente vai ter as estampas digitais, né? A gente vai ter os tecidos. Hoje já há uma fibra de poliéster que chama tecido inteligente, né? Então ela transpira como as fibras naturais, o algodão, o linho, a seda, né? Transpira, não amassa, não precisa passar. Então essa é uma palavrinha mágica, né? A gente falar para o cliente, olha, esse tecido é maravilhoso, não precisa passar. Então são inovações que vão sendo oferecidas pelo mercado, e o cliente também precisa, o lojista precisa estar atento a essas inovações e saber levar isso para o cliente dele. Então muitas vezes se fala, porque as blogueiras ditam tendências, mas o representante também está lá. Por exemplo, nós estamos trabalhando agora, a partir de novembro, nós já vamos trabalhar em cima do inverno 2016. Nós recebemos as coleções sempre uma temporada antes. Né? Eu, por exemplo, ontem já recebi uma coleção de uma malharia para a temporada próxima. De inverno, no caso. De inverno. Joia. E como é que fica agora, por exemplo, esse ramo, né, que a gente chama então da confecção mesmo, na questão do Natal? Isso aí, quanto tempo antes, né, ou no momento de Natal tem uma venda maior em outros setores? Como é que funciona da experiência de vocês, o Natal? Bom, a nossa venda sempre é programada. Por exemplo, nós recebemos em junho, julho, a mercadoria para final de ano. Sim. Então o lojista... Isso já está comercializado, né? Ele Óbvio, já está, né, se programando para receber setembro, outubro, para ter a mercadoria, para estar preparada com as novidades para o fim de ano, né? No meu segmento, a gente tem sempre com bastante antecedência. E, por exemplo, a São Paulo Fashion Week andou antecipando o calendário de moda. Né? O meu segmento ele se relaciona diretamente com isso. Então, a partir do momento que a São Paulo Fashion Week antecipou os desfiles, consequentemente as fábricas todas lançaram antes as coleções. Então, em novembro, eu já trabalho no inverno. Sim. Então eu tenho, e isso também facilita porque a fábrica não para.
Porque a fábrica também tem o custo de mão de obra, de produto que ela tem que comercializar. Então, se ela vende o inverno antes, né, ela já garante a produção ali janeiro, fevereiro, para entregar. Nós, por exemplo, aqui temos março, abril, começa a fazer frio, né? Então, o pessoal já, fevereiro, já começa a lançar as coleções de inverno. Né? E para o verão a mesma coisa. Então, final de abril, início de maio, nós já estamos trabalhando na coleção de verão. E essas datas que se tem, por exemplo, Dia dos Pais, que nem você falou, a moda masculina, né? Dia das Mães, enfim, essas datas comemorativas durante o ano, isso tudo, como é que funciona essa programação aí? Já vem dentro da programação. Exatamente, né? Tudo já com estratégia definida já. Exatamente. Também. O Dia das Mães é o dia mais querido, depois do Natal é o Dia das Mães. É um dos momentos que mais vende, assim. Mas já o cliente já faz, por exemplo, no segmento de lingerie, né, pai? Tem as promoções para Dia dos Namorados, tem. Então, o segmento de lingerie, por exemplo, ele tem ciclos, campanhas que vão já pensando nessa data. Então, janeiro tu já sai vendendo para o Dia das Mães, depois do Carnaval tu já está vendendo para o Dia dos Namorados, tu está sempre antecipando, né? A gente tem que estar por dentro dessas datas para incentivar o próprio lojista, né? Claro, claro. O lojista em si, ele tem que ter essa capacidade, ele tem que entender o processo comercial, né? Que é realmente ciclos, que é realmente datas definidas já, pré-definidas, né? E que tu já tem que te preparar. E daqui um pouco até o lojista pode ter estratégias. Eu já também trabalhei um pouco falando com um pequeno empresário, né? E de loja realmente, de loja de confecção, uma vez também conversei com um, quando fazia parte da Associação dos Administradores, até a gente às vezes prestava algumas consultorias rápidas, né? E aí nesse caso eu me lembro muito bem assim, às vezes ele não estava nem se tocando que ele poderia criar, por exemplo, um evento, alguma comemoração, alguma data festiva em função da sua loja, em função da sua tradição, daqui um pouco também, né? E isso ser um impacto também de vendas interessante, ou oferecimento de algum benefício a mais para o cliente. E eu não sei vocês, né, nessa parte da representação, então, desses segmentos, se vocês também, como é que é o contato com o lojista? Se você pensar em estratégias, né, para tentar incentivar a venda a mais de tal produto, né? Se existe essa troca, como é que funciona essa questão? Nós nunca podemos desistir, viu? Sempre tem que dar um incentivo para ele, né? Com essa questão das redes sociais, né? Em questão, por exemplo, de lançamento de coleção, né? Normalmente o cliente faz evento, ele faz um coquetel, ele chama os clientes para mostrar o lançamento da coleção, né? E o que acontece também é, como eu falava, em relação às mídias, né? As redes sociais. Dificilmente tu vai ter uma loja hoje que não tenha um Facebook, que não tenha um grupo de WhatsApp, né? Então elas mandam fotos, elas compartilham e isso atrai a atenção do consumidor, né? A questão de promoções também, de buscar sempre atrair e ter a atenção do cliente para aquele produto que ela está oferecendo, né? Então, seguidamente a gente faz alguma campanha, tem algum brinde, alguma coisa assim para fazer um sorteio, né? Nesse sentido, de forma a incentivar essas datas, né? Enfim, mas está muito relacionado ao aniversário da loja, lançamento de coleção, nesse sentido, né? Nesse sentido. Nesse sentido. Muito bem. Eu não sei se vocês teriam alguma questão assim, poderiam falar também dessa profissão, né? Dos desafios, quem sabe, né? Os desafios dessa área de vendas, né? O que vocês já sentiram disso? O que vocês podem comentar, de repente, até para deixar uma dica para o pessoal, assim, ó, para vencer tal desafio, né? A gente fez assim, né? Acho que o melhor caminho seria tal, né? O que vocês poderiam dizer, hein, Aldemar? A gente tem que enfrentar a situação, né? Dar sempre um incentivo para o lojista, viu, que a coisa vai melhorar e oferecer, por exemplo, as fábricas também nós passam algumas bonificações e essa estratégia que a gente usa para conseguir a chegar lá. O desafio da venda. Um pouco. Justamente nessa função de crise, né?
Eles vão criando motivos para não querer. Nós temos, por exemplo, aniversários de loja. Então, nós conseguimos alguns brindes para lhe sortear no dia do aniversário da loja entre os clientes e outras coisas mais assim que as fábricas nos repassam, né? Em relação ao desafio, o maior desafio hoje é a gente enfrentar os buracos na estrada. Ah, é verdade. É verdade. Esses dias, numa ida a Sobradinho, eu entortei 2 rodas e, enfim, numa ida a 3 passos, né, pai? Tive que trocar os 4 pneus do carro porque a estrada estava péssima. Mas, assim, eu acho que, como o pai falava antes, a questão da crise política, a crise é mais política do que econômica, certamente que se reflete na economia, a gente não tem como negar isso. Mas o que eu vejo, e eu tenho dito isso muito para os meus clientes, na temporada passada as coisas não foram muito boas e eu me deixei desmotivar. Poxa, que droga, a gente vai atrás, o cliente não compra, a gente gasta, né? Porque tu faz uma venda maravilhosa, olha, vendi 500 peças essa semana, chega em casa o cliente cancelou o pedido. Né? Porque ele se deu conta, tu já gastou hotel, combustível, pedágio, alimentação fora de casa, né? A gente tem uma despesa muito grande, né? A manutenção do carro é alta e, enfim, mas eu me deixei levar por isso. Poxa, tu vê crise. Aí, para essa temporada agora, em maio, eu cheguei à conclusão de que eu não iria mais ligar a TV. Não iria mais ouvir noticiário falando em mensalão, em petrolão, em dificuldade. Não que a gente não escute, a gente não vai se manter alienado. Esses dias eu estava lendo um jornal no cliente, até nem sei por que ele tinha assinatura. Aí ele disse, olha, Aldemar, se tu encontrar uma notícia boa aí, tu me chama, viu? Então, e eu entrei num processo de pensar, poxa, se as coisas estiverem ruins e eu me deixar acomodar, as coisas vão ficar ruins. Se eu ficar em casa, as coisas não vão dar certo. E tive um resultado bastante positivo com isso. A tua força de vontade, o teu... não te deixar contaminar pelo pessimismo do cliente, dizer, olha, realmente está ruim, sentar e chorar junto não vai resolver. O cliente, o consumidor final, ele precisa de novidade, nem que seja uma coisinha pouca, tu não vai trabalhar só em cima de coleções de outras temporadas, tu precisa, vamos lá, vamos se animar, a gente precisa ter, nós buscarmos em nós mesmos essa vontade, vamos lá. Incentivo para o cliente, né? E vamos acreditar que vai dar certo, porque nada fica ruim para sempre, assim como também nada fica bom para sempre. A gente precisa desse desafio para se motivar, para ir adiante, enfim, para crescer, né? Muito bem, não sei se tinha mais algum comentário que vocês gostariam de deixar para nós, né, nesse sentido dessas experiências aí, hein, Aldemar? Se a gente vai começar a contar as histórias das andanças, vai muito... Passa de horas aí. Vamos ter que almoçar por aqui, viu? A gente sempre tem história para contar, mas o importante é não desistir, né? É buscar... O principal, eu acho que era isso aí, viu? Isso aí. Muitas empresas que a gente já trabalhou não existem mais, como já mencionei aqui há pouco, né? E assim, empresas antigas que chega na 3ª geração se somem, viu? Uma outra coisa que eu vejo, assim, é a gente tentar se manter no foco, né? Lembrar que tu não pode trabalhar só pelo recurso financeiro. Ele é importante, ele é necessário. Mas eu tenho para mim que, por exemplo, eu não atendo Grande Porto Alegre, o tratamento Porto Alegre e Grande Porto Alegre é mais impessoal. Eu gosto muito de trabalhar no interior, porque quando eu vou, tem um chimarrão, tem uma conversa, tem uma troca, sabe? Às vezes até meio terapia com o cliente, né? Então eu tenho muito, tanto que a minha formação é uma e eu trabalho num outro setor, né? Mas esse contato com o cliente é muito enriquecedor. A gente aprende, a gente ensina,
né? E onde tu passa, se tu puder deixar um incentivo, alguma coisa boa, né? Uma gentileza, um sorriso, um abraço, eu acho que isso é o mais compensador. Né? Talvez eu seja muito emotiva, o meu emocional fale mais alto, mas isso para mim é uma coisa fundamental. Eu não estaria já há 5 anos, 11 anos no geral, né? No total, nesse segmento, se não fosse por isso. Então, quando a gente vai para a feira, quando a gente vai para a estrada, tu saber onde é que tu vai, quem tu vai encontrar, né? Essa semana mesmo, eu estava lá em Gramado, Canela, então só de saber, hoje eu vou dormir lá em tal lugar, tem a fulana, saber que ela vai ter um chimarrão, que a gente vai conversar, ou que a cliente lá vai ter um cafezinho, né? Isso é muito compensador. É muito compensador. Processo de confiança, né? Então não é só pelo dinheiro. A gente precisa, a estrada tem um custo muito alto. Nicolas, para ter uma ideia, com esses 60 anos de estrada, muitos filhos e filhas desses lojistas eu pegava no colo, que hoje são os compradores. Então, o meu patrimônio é o cliente. Exatamente. É verdade. Nosso maior patrimônio é a carteira de clientes. Sem dúvida, e é de todo representante comercial e quem trabalha com vendas. E a gente leva isso, né? A gente sai de uma empresa, tu leva a tua carteira de clientes, né? E é um poder enorme que o representante tem, né? É interessante, até a gente brinca, né? Às vezes... História, né? Essa história toda que se cria com os seus clientes, né? E eu acredito que está me conservando em pé é as viagens e o meu trabalho com essa clientela que eu tenho. Porque eu estou com 75 anos e 60 de estrada. Olha aí, desde os 15 anos lá já estava vendendo. Eu puxava as malas para esses representantes antigos, viu? E aí fui aprendendo, né? Que legal, né, pessoal? A gente ouvir essas histórias, esses relatos aí e realmente essa comprovação, né? Também de anos atrás aí, o quanto é importante o processo de confiança, de relacionamento com o cliente, né, para um processo de vendas também sair adequadamente, né? Quero agradecer muito, Aldemar, tua presença, obrigado pela tua disponibilidade, oportunidade, Nicolas. tá? Em nome da universidade, de todos nós aí. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.